Vamos lá, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o cultivo de orquídea em apartamento. Primeiro ponto, tá? Não importa onde você mora, a gente tem que criar o ambiente adequado, né? A gente tem que ter uma luminosidade legal, né? Às vezes, assim, quem mora em apartamento não vai ter tanta disposição do sol durante o dia aí, porém, dá pra gente adequar as plantinhas ali e também saber qual planta a gente consegue cultivar e ter um bom desenvolvimento, né? Então, vamos lá. Sempre a gente vai precisar da luminosidade e da umidade para ter um resultado legal. A ventilação também é bem importante, né? Mas isso geralmente não é problema, né? Então, assim, é muito importante a gente escolher um ambiente que pega sol. Tá? Geralmente em apartamentos muita gente não coloca nem o sombrite, nem nada do tipo, porque pega poucas horas de sol por dia e a gente tem que aproveitar ao máximo, né, essa luminosidade para o bom desenvolvimento das orquídeas. Então é simplesmente o seguinte, gente, vão escolher um lugar, vocês aí vão estar escolhendo um lugar que pega sol, tá bom? Pelo menos 2, 3 horinhas de sol por dia. Pode ser o solzinho do início da manhã ou o sol do final da tarde. Para vocês aí que moram em apartamento e não tem como colocar sombrite aí para proteger as plantas, né, do sol mais forte, tem que ser esses horários, ou o início da manhã ou o final da tarde, pegar pelo menos umas 2 a 3 horinhas de sol por dia, assim você já consegue, né, um resultado legal, já vai conseguir floração, tá bom? E aí com esse sol mais fraco, né, que eu falei para vocês aí, a gente não tem necessidade de proteção aí, né, do sombrite, porque o sol não é tão forte e não vai acabar queimando as orquídeas, tá? Não vai acabar queimando as plantas. Então, é importante isso, escolher um lugarzinho que pega, né, esse tempo aí de sol que eu passei para vocês e que tenha ventilação. Evita colocar suas plantas em locais muito fechados, tá? Evita colocar a orquídea dentro de banheiro, dentro de ambientes muito fechados que não tem muita ventilação, porque geralmente elas não vão conseguir se desenvolver bem, tá? Então, vai lá na sacada do seu apartamento, coloca ali no ambiente onde pega esse tempinho de sol, já vai ter uma ventilação legal, porque já é mais aberto, né? Já tá perfeito aí, né? Primeiro passo, ok, concluído, a gente já tem a luminosidade certa, né? Mesmo você morando aí em apartamentos. E aí a gente vai para a umidade, né? Como que a gente vai melhorar a umidade de uma pessoa que mora no apartamento? Primeira coisa, a gente vai colocar várias plantinhas no ambiente, isso é bem importante, principalmente, né, para vocês que moram em apartamento, porque essas plantinhas vão ser as responsáveis por uma umidade legal aí para as orquídeas. É claro que a gente não vai conseguir a mesma umidade ambiente que a gente consegue aqui, né, em orquidários assim, igual eu mostro para vocês, porém, uma umidade no mínimo legal aí, né, você já vai conseguir um bom desenvolvimento. Então a gente coloca várias plantinhas no ambiente, isso já vai melhorar um pouquinho, tá? Você vai molhar suas orquídeas sempre que vê que secou o substrato, então isso é uma regra clara para todos, tá bom? Regar só quando vê que o substrato secou. Se você molhou ontem e hoje já secou, molha de novo. Se não secou, não molhe, entendeu? Então isso é bem importante. Não deixa, principalmente vocês que moram em apartamento, sua orquídea ficar muitos dias sem molhar e também não fique exagerando ali, sempre encharcando a planta, tá? Replanta elas, escolhe um substrato que seca mais rápido, o mais rápido possível. Usa brita, usa casca de pinos com carvão, carvão puro, ou então tronquinho, mas escolha um substrato que vai secar bem rápido, porque assim você consegue molhar mais vezes durante a semana, né? Às vezes diariamente, ou então dia sim, dia não. Não vai ter risco de apodrecimento das orquídeas e todas essas regas que você vai manter nas plantas já vai ajudar na umidade do ambiente e no bom desenvolvimento das orquídeas. Mas não adianta você pegar, colocar ela em um substrato que fica úmido, que tem esfagno, que tem fibra de coco, né? E ficar molhando sempre. Se você fizer isso, vai apodrecer e vai matar a planta, tá? Então, substrato que seca rápido, molhar sempre que vê que secou e colocar várias plantinhas aí no ambiente. Essas outras plantinhas, você joga uma água nelas da mesma forma da aula anterior que eu falei pra vocês, né? Mesmo que não for dia de molhar as orquídeas, molha essas plantinhas mesmo que for por cima para melhorar aí essa umidade do ambiente e você começar a ter um bom desenvolvimento, tá? Então é simplesmente isso. Muita gente erra no cultivo em apartamento porque coloca a planta muito dentro de casa, onde não pega nada de sol, né? E aí a orquídea não vai conseguir se desenvolver bem. Então é importante aí que vocês escolham, né, o ambiente adequado. Não é qualquer lugar que a gente consegue colocar as plantas e ter um bom desenvolvimento. Tem que ser um ambiente que pega o sol, né, 2 a 3 horas, mesmo que mais fraquinho, você já consegue um resultado legal. Se você mora num
num lugar muito seco, né, que o ambiente aí onde você mora é muito seco, a umidade é muito baixa, você mora em apartamento e não tem jeito nenhum, né, de aumentar aí a umidade para as orquídeas, vocês podem estar fazendo isso aqui, ó, não necessariamente na garrafa PET, né, gente, fica meio feinho, mas assim, você pode colocar num vasinho, né, coloca alguma coisinha acoplada no fundo com um pouquinho de umidade, só que para fazer isso aqui, esse plantio na semi-hidroponia, o que vocês têm que fazer? Presta atenção. Essa água do fundo, ela não pode encostar aqui no substrato, tá? Então, se você for fazer isso aqui com esse reservatóriozinho de umidade para sua planta, lembra sempre, a água do fundo não encosta, essa água que fica aqui nesse reservatório não encosta no fundo do vaso, porque se você coloca um pratinho e mantém ele sempre úmido, molhando o substrato, pode apodrecer as raízes das suas orquídeas. Então, vocês que moram em apartamento, quer fazer isso aqui, ó, sempre essa água, ela vai só manter uma certa umidade aqui dentro. Ela não vai ficar em contato direto com o substrato nem com as raízes, porque senão, né, acaba apodrecendo, tá? Então, ó, não sei se vai dar para vocês verem direito, que o fundinho ali, ó, desse vasinho que eu fiz aqui, né, o fundinho dele não tá imerso na água. A água, pessoal, tá a uma certa distância ali, né, do fundo do vaso, e a gente coloca vários furinhos aqui, ó, para ela nunca passar desse nível. Entendeu? Então, mesmo que a gente molhe essa planta, mesmo que chove e enche ela de umidade, a água nunca vai passar desse nível e nunca vai entrar em contato direto com o substrato. Eu acho que deu para vocês entenderem. Então, sempre, ó, para fazer o reservatóriozinho de água debaixo do vasinho, isso aqui vocês podem fazer com qualquer vaso, não importa, tá? Mas sempre com essa regra, tá? Não deixe essa água entrar em contato com o substrato, nem com as raízes diretamente, porque senão você pode ter apodrecimento aí, tá? Então, é um tipo de cultivo que dá certo, a gente consegue um resultado desde que siga, né, essas regras aqui que eu passei para vocês, pra gente ter um resultado legal, um desenvolvimento legal. Vocês podem ver que os furinhos, ó, não deixa a umidade passar. Tá vendo? Ó, virei o vasinho aqui, ó, vai indo embora toda a umidade para não deixar o substrato ficar sempre encharcado. E isso é legal, porque ela vai manter uma umidade legal no substrato, a planta vai conseguir se desenvolver mesmo em ambientes muito secos e você não vai ter risco de ter apodrecimento aí nas suas orquídeas. E nesse tipo de cultivo, você pode furar também as bordas do vaso para sair, às vezes, umidade em excesso, você vai ter um resultado incrível, tá? Então, assim, faça isso, tenta mudar o ambiente aí, tenta colocar várias samambaias, várias plantinhas aí no meio das suas orquídeas, se você mora em apartamento, e molhar sempre, né, o vegetal dessas plantas aí, que assim a umidade ambiente vai ser legal. E uma dica principal para quem mora em apartamento, tenta molhar suas orquídeas no horário, assim, à tarde, tá? Evita ficar molhando muito de manhã, molha mais à tardezinha, porque durante a noite, pessoal, a temperatura abaixa um pouco, né? E aí você vai conseguir melhorar ali aquela umidade ambiente e ter um resultado legal, tá? Então é simplesmente isso, tá? Se você mora em apartamento, dá sim para cultivar orquídeas, desde que você tenha esse ambiente com um pouquinho de sol, né? Dê uma umidade legal para as plantas. É lógico que a gente não pode exagerar, porque se você viver molhando, ela vai apodrecer e vai morrer, tá bom? Isso aí é uma regra para todas as pessoas aí que estão cultivando, mas é simplesmente isso, tá? Acertou nesses pontos, você consegue desenvolvimento. Porém, não vai ser qualquer orquídea que vai florescer só com 2 a 3 horinhas de sol por dia. Então, vocês que têm esse sol mais fraquinho, não tem tanta luminosidade o dia todo, vocês vão ter que cultivar plantas que se adaptam nesses ambientes, né? Que são as phalaenopsis, né? Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês, espera aí. Então, essas plantas que vão se adaptar, né, nesse ambiente aí de menos luminosidade são as phalaenopsis, tá? Elas não precisam de tanto sol para florescer. Mini e micro, que elas não precisam de tanta luminosidade, é só você estar molhando sempre ali, mantendo a umidade, vão se desenvolver bem. Os bulbophyllums vão conseguir desenvolver. Oncidium, né, dependendo aí, se você tem 3 horinhas de sol por dia, as catleias vão conseguir florescer. Denfal, né, a maioria das orquídeas. Porém, evitem aí, quem tem poucas horas de sol disponível por dia, evita tentar cultivar Vanda, porque Vanda, se ela fica na sombra, ela não vai mostrar um resultado assim. Ela pode crescer, ela vai desenvolver, mas flor que é bom vai ser meio complicado, né? Então já é uma planta cara. Se você compra ela e não tem resultado, é meio chato, né? Então assim, se é muito pouco sol que você tem aí, né, 2 a 3 horinhas só por dia,
né, as vandas geralmente a maioria delas não vão conseguir florescer porque elas precisam de bastante sol quase que o dia todo. Dendrobium também, tá? Evita dendrobium, principalmente essas espécies. Se você mora em um ambiente com 2 horas de sol ou 3 por dia, igual eu falei para vocês aí, o dendrobium vai ser uma tristeza para você fazer florir e olha lá se você conseguir, né? Porque principalmente esses que precisam de estresse hídrico. Então, é só evitar, né, esses dendrobiums aí. As vandas, né, se você tenta cultivar a vanda aí já há muito tempo, não consegue floração, é só a questão da luminosidade mesmo, tá? Se você conseguir um tempinho a mais de luminosidade do sol, você até vai conseguir, né, um desenvolvimento nas vandas, só que os dendrobiums já é mais complicado, né, pra gente cultivar em ambientes assim. Tá bom? Deixa eu ver mais quais plantas você às vezes não vai conseguir um bom resultado. Olha só, pessoal. Igual eu falei, né? Os dendrobiums aí, aquelas plantinhas de sol pleno, né? Às vezes o pessoal vai cultivar aquela orquídea bambu em apartamento, não tem muito sol, às vezes não vai conseguir floração, porque ela precisa, né, de mais luminosidade aí para desenvolver. Essas Vandas teres aqui, por exemplo, ó, são plantas de sol pleno, né? Então, ó, Vanda teres ou Papiliona antiteres, às vezes o pessoal não consegue floração por ser um pouco menos aí de sol, né, do que a planta precisa. Renântera, né, Aracnes, essas plantinhas assim, ó, aqui tá a orquídea bambu, né, essas plantinhas assim que precisam de um sol muito forte, o Dendrobium nobile principalmente, gente, principalmente ele vai ser complicado, né, de você ter floração aí, tá bom? Então, escolha essas plantinhas que gostam, né, de um sol um pouco mais fraco, porque assim você vai conseguir um resultado incrível e vai ter floração sempre aí, né, no seu orquidário, tá bom? Então, você que mora em apartamento, essa é a dica que eu passo para vocês. Faça isso, coloca as plantinhas aí de preferência na sacada, no lugar que bate ventilação, evita ficar colocando muito dentro de casa, onde é mais abafado, né? E que não dá pra gente tentar melhorar a umidade ambiente aí. Então, é simplesmente isso, tá bom? E, igual eu falei, evita dendrobium. Vanda, você às vezes vai ter um pouco de problema, né? Então é melhor, se você quiser fazer o teste aí, faça, mas não, tipo assim, adquire muitas vandas de uma vez, né? Porque você às vezes pode não ter uma floração legal. E é isso, tá? Invista mais em Bulbophyllum, em Phalaenopsis, principalmente, né, nas micros também, que essas plantas não tem erro não, tá? Essas plantas você comprou, Oncidium também, colocou nesses ambientes, a floração é certa, não precisa se preocupar que vai dar certo, tá? E o sapatinho, né? As catleias, coloca mais na beirada ali da sacada, num lugar que pega um pouco mais de sol, né? Então a gente tem que estar observando todos os pontos e colocando as plantas de acordo com a luminosidade que elas precisam, né? Lembra sempre, catleia precisa de mais luminosidade do que essas outras. Vanda precisa ainda mais. Dendrobium bem mais, entendeu? Então a gente vai aumentando aí o tanto de sol e aí dependendo, né, da planta, a gente às vezes não tem uma floração, né, gente? Porque desenvolvimento vocês vão ter, tá? O que não tem, às vezes, é floração mesmo, tá bom? Outra coisa importante, antes de encerrar o vídeo, tenta escolher um ambiente aí onde pega sol o ano todo, tá? Porque igual eu falei para vocês, o sol às vezes muda de posição, e se você coloca num ambiente ali que é sol durante um tempo e depois ele muda de posição, fica só na sombra, não vai ser muito legal, né? Então, ou você tenta ver um ambiente que pega sol o ano todo, ou se não é possível, né? Se aí é tipo assim, durante 6 meses pega sol nesse lado de cada sacada, depois durante outros 6 meses pega sol só desse outro lado. Aí você tenta mudar elas, tá? Sempre onde tá ali a luminosidade do sol, tá bom? Nunca deixa totalmente na sombra, porque senão não vem floração, tá bom? Mas é isso, gente. Cultivo em apartamento é simples assim, tá? Você só precisa adequar o ambiente, igual eu falei, e invista, principalmente vocês que moram em apartamento, em bromélia, tá? E invista em bromélia porque elas ajudam demais na melhora aí, né, da umidade ambiente. Vocês vão ter um desenvolvimento incrível a partir do momento, né, que vocês fizerem isso aí e colocar algumas broméliazinhas aí no meio das suas orquídeas, vai ser resultado na certa, tá bom? Mas enfim, pessoal, essa aula de hoje era essa, né? Eu espero ter ajudado vocês aí de alguma forma no cultivo em apartamento. E no próximo, né, olha só para vocês verem aqui, ó,
Tá vendo ali que a água não encosta no fundo do vaso ali de dentro, né? Essa aqui é uma ideia bem legal. Fazendo isso aqui, ó, às vezes você nem precisa tanto, né, observar aí, colocar várias plantas ao redor, porque isso aqui já vai dar uma umidade legal para a orquídea. Se você não quer fazer esse plantio acoplado, né, com um reservatóriozinho de água, sem problema, é só, igual eu falei, colocar outras plantinhas, molhar sempre ali, né, manter uma frequência legal de umidade sem exagerar, que você vai ter resultado, tá? Um beijão, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.